Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez. Bom, para quem nunca me viu por aqui ou está entrando pela primeira vez, ainda não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da equipe Qualivets. Iniciamos a equipe há alguns anos. Boa noite, Renata. Boa noite, Mabi. Pessoal entrando. Então, eu fui idealizadora aqui da equipe e a gente vem fazendo esse trabalho de reabilitação animal com o diferencial principal, que na minha opinião é dar uns palpites no manejo. O manejo é a forma com que vocês cuidam do animalzinho dentro da casa de vocês, e a gente pega bastante no pé com bastante dicas para que vocês possam, às vezes, por meio de uma pequena mudança, fazer toda uma diferença dentro da vida do animalzinho. Aqui no canal do Instagram, nós abordamos diversos assuntos, tanto assuntos relacionados à reabilitação animal, à medicina complementar, medicina integrativa, que são os nossos principais focos, né? Quanto outros assuntos que é de interesse de todo mundo que ama o animal, que quer que o seu animalzinho viva muito mais e muito melhor. Então, é isso que a gente vem abordando. Nas lives deste ano, a gente está muito focada em trazer lives que para vocês sejam de fácil entendimento, que às vezes não se torne aquele bicho de sete cabeças com dois profissionais técnicos aqui batendo um papo difícil. Não é essa a nossa intenção. Hoje, mais uma vez, nós convidamos o Dr. Jefferson, que ele é o veterinário do Prime ABC Vet, que é um dos nossos parceiros. E o Dr. Jefferson começou na semana passada a falar um pouquinho pra gente sobre protocolo vacinal em gatos. E hoje a gente vai falar do protocolo de vacina em cães, tá? Eu vou pedir para vocês alguns favores de quem tá aí, que sempre acompanha a gente. Então, clicar no coraçãozinho durante a live é muito legal, porque o Instagram entende isso como um sinal positivo para nosso trabalho, para nossa live. Se você puder clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo e que você coloque isso, envia isso para alguém que você acha que se interesse por esse assunto, claro, né? A gente também agradece muito. Então, eu vou chamar o Dr. Jefferson para que a gente possa começar esse papo. Enviei o convite. Agora foi. Oi, Jefferson. Oi, Boa boa noite, tudo noite. bem? Tudo bom com vocês? Tudo certo. Quero te agradecer muito mais uma vez aqui com a gente, de você disponibilizar o seu tempo para estar aqui por 2 noites, tirando todas as Sim, nossas eu que dúvidas, agradeço. que não são poucas, né? Jefferson, espero não esquecer de nada. A gente está seguindo aqui o roteirinho que a gente conversou antes da live, mas fiquem muito à vontade para enviarem as suas perguntas. Eu pauso, faço pergunta para o doutor, ele responde e a gente dá sequência, tá? Então, esse assunto é um Isso aí. assunto bem extenso, né, Jefferson? Vou pedir para que você se apresente, que nem todo mundo te conhece. Tá. Sou médico veterinário formado há 4 anos, tá? Trabalho aí na área clínica e também na área aí especializada em gastro, tá? Então atendo aí alguns pacientes nessas áreas. Ali na Prime ABCVet em São Bernardo, tá? É, e a gente tem ali uma equipe multidisciplinar aí que a gente atende diversas especialidades, né, junto com outros colegas também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protocolo vacinal em cães. A gente foi Perfeito. convidado aí para falar um pouco. Jefferson, aqui nós trabalhamos com a medicina integrativa, com a reabilitação, e infelizmente, muitas vezes os animais que chegam para a gente chegam porque não tiveram a vacina necessária, né? E aí Sim, acabaram sendo contaminados aí por doenças tão graves, né? Sinomose, sim, parvovirose, e a sim. gente pode conversar um pouquinho sobre esses assuntos durante a live. Mas eu queria começar pedindo para que você falasse um pouquinho sobre a importância da vacinação. A vacinação, né, hoje em dia, ela, assim, o que a gente vê na rotina é que ela é um pouco menos negligenciada pelos tutores, né? A gente costuma ver que os tutores, eles dão mais importância às vacinas em relação até, se a gente for comparar aí com os nossos avós, nossos pais, né, que quando jovens a gente via que, né, os cães, eles eram animais de quintal, animais
de ficar realmente aí, às vezes, sair na rua, né, solto. E hoje em dia, e não tinham, né, as vacinas aí necessárias para prevenir algumas doenças, né? A gente até conversa às vezes com os tutores a respeito disso, né? Porque tem muitos tutores que ainda colocam aquela questão de, mas antigamente os animais eles viviam e morriam com o tempo que deveria morrer. Na verdade, eles morriam sem a gente saber, né, o porquê. E às vezes, né, talvez aí nessa morrer aí sem saber o porquê, eram doenças aí infecto-contagiosas que poderiam ter sido prevenidas com essas vacinas. Né, todas as doenças aí que as vacinas previnem, né, são doenças, é, pelo menos as que a gente considera essenciais, são doenças que se o animal pegar, né, se o animal ter aí contato, realmente são de difícil tratamento, são é, de difícil da gente salvar mesmo aí esse bichinho, né? Então, por isso que a gente indica, a gente foca tanto na importância, né? Lógico, de algumas vacinas mais do que outras, né? Por isso que quando eu converso com os tutores a respeito de quais vacinas fazer, né? Dos protocolos de vacina, eu costumo sempre dividir isso, né? Dividir essas vacinas em vacinas essenciais e vacinas que são realmente importantes e nas vacinas não essenciais, né? Então, eu divido sim aí em grupos para dar realmente essa importância a essas doenças, principalmente que a gente sabe que são doenças comuns, que a gente ainda tem uma alta incidência, que a gente tem aí grandes chances de um animal pegar aí na rua, num passeio, né? Em animais que não são aí vacinados e imunizados. Então, realmente, ela é de extrema importância, né? As vacinas são de extrema importância, tanto nos cães quanto nos gatos, que a gente já falou aí na live passada. Jefferson, eu vou ser complexa, já que tem uma pergunta aqui já rondando a minha cabeça. Aqui no Brasil, Claro, a gente vê, o que a gente conversa entre nós veterinários é assim: os animais que são vacinados, eles por vezes são muito vacinados aqui no Brasil, né? Os animais que não são vacinados, eles não são nada vacinados, que eles são esquecidos e aí passam-se anos, né? Os protocolos de sim. outros países são diferentes dos nossos e a gente sabe que o nosso protocolo é diferente porque está ligado à irresponsabilidade do brasileiro. Não podemos falar outra coisa, né? Inclusive vacina Sim. da raiva, se você quiser comentar um pouquinho disso. Gostaria que você comentasse para os tutores que estão aí mais antenados, que sempre ouvem falar, não, não pode vacinar sem fazer o exame. Aí você faz o exame, só vacina do que precisa. Então, gostaria que você comentasse sobre isso e também comentasse da nossa cultura, que é a nossa cultura que às vezes é melhor vacinar todo ano mesmo. Então, como que você posiciona tudo isso? É, na verdade, assim, essa consideração, né, é até uma das coisas que a gente já tinha, né, aqui em mente para falar aí durante a live aí, e depois a gente vai repetir isso com certeza no final para fazer um resumão aí, mas algumas coisas acabam sendo repetidas até, se alguém que está aqui hoje participou da live passada, algumas coisas a gente repete porque faz parte, na verdade, de protocolo vacinal tanto para cão quanto para gato, né? Algumas coisas elas não mudam. E essa questão, na verdade, de vacinar todo ano, né, que é o que a gente comentou na live passada, é realmente porque as doenças que a gente tem nas vacinas, é, algumas das doenças, no caso, né, elas têm um tempo maior, né, aí de memória imunológica. Se o paciente fizer essa vacina uma vez ali, né, naquele protocolo de primo vacinação, ali na primeira vacinação, né, quando o filhote, se fizer aquele protocolo de 3 doses, 3, 4 doses, esse paciente, para algumas doenças, ele pode sim estar imunizado para por 3 anos aí, né? 3 anos, a gente fala aí, talvez um tempo máximo para algumas doenças. Que seria, né, a cinomose, a parvo. Mas a gente tem que considerar que no Brasil a gente tem um alto índice, né, e uma grande quantidade de animais que não são vacinados e que são animais errantes, que vivem nas ruas, diferente de outros países.
e que a gente não tem no Brasil apenas sinomose, parvo, né? A gente tem no Brasil também, por ser um país, principalmente, aí vamos considerar tropical, né? Doenças, né? Por exemplo, como a leptospirose, que faz parte aí da vacina múltipla, né? Que é uma doença aí de roedores, que pode ser transmitida e que não tem uma memória imunológica longa, né? Então, se a gente até for pegar o protocolo correto, o protocolo certinho, as vacinas, por exemplo, de leptospirose, a gente precisaria fazer ela com doses semestrais, porque a memória imunológica dela é menor. Então, a gente tem aí essa questão realmente de cultura, né, de indicar que seja feito a vacina todo ano, mas porque as nossas vacinas, principalmente por isso, as nossas vacinas aqui no Brasil, elas não são vacinas é, separadas, desmembradas, como a gente tem aí em outros países, né? Infelizmente, as nossas vacinas, elas são ali todas juntas, infelizmente ou felizmente, porque realmente aí tem essa questão de fazer aí esse protocolo anual e pegar todas as doenças e repetir essas vacinas anualmente aí para a gente tentar proteger o máximo que a gente consegue. A questão de fazer o exame antes das vacinas, né, que seria a sorologia vacinal que a gente fala, a gente não tem uma sorologia vacinal, tá? É, Pelo menos aqui no Brasil não, eu desconheço se tem aí fora, né, do país, mas aqui no Brasil a gente não tem uma sorologia vacinal para todas as doenças que a gente tem na V10 ou na V8, aí, por exemplo, que é a vacina múltipla que a gente utiliza na rotina. A gente tem aí uma sorologia vacinal para a gente dosar os títulos de anticorpos para cinomose, para parvo, para hepatite, né, para o adenovírus aí tipo 1. Então, assim, para esses tipos a gente tem. Agora, para leptospirose, para uma parainfluenza, né, aí essas doenças a gente não tem. Para um coronavírus, né, essas doenças a gente realmente fica em falta, né. Então não adianta a gente fazer aí uma titulação vacinal para todo ano antes da vacina, se a gente tem aí também, né, depende também na questão aí de disposição, né? Isso eu estou falando, na verdade, de maneira geral. Mas se a gente for pensar, por exemplo, num paciente, né, num cachorrinho que mora numa casa térrea, que na frente da casa tem um terreno baldio, por exemplo, a chance de ter aí roedores, né, que são transmissores da leptospirose ali, né, quase que dentro da casa do tutor, é grande. Então, assim, do que adianta, nesse caso, né, por exemplo, a sorologia para esse paciente, né, a titulação aí para saber se ele é imune ou não. Ele vai ter que fazer a vacina De qualquer forma. contra todas as doenças, porque a nossa vacina da lepta ela é junta, né? Então tem essa questão aí realmente envolvida, tá? E me fala uma coisa, É, Jefferson, quando chega ali o filhote para você, ou animal, enfim, né, já adulto, e aí vem a questão, né, V8 ou V10, como que o veterinário escolhe isso, como que o tutor escolhe isso, tem aquela história de reação, choque anafilático, todos aqueles medos que o tutor chega ali para você com todas aquelas ideias mirabolantes. E aí, o que você tem para dizer para gente? com relação a essa divisão, né, que a gente tem aí de V8, V10, né, o que eu falo de maneira simples, a diferença é que na V8 a gente vai ter aí, né, dois tipos, né, para ficar fácil o entendimento, dois tipos de leptospirose, de duas espécies de leptospirose, e na V10 a gente vai ter quatro tipos, né, quatro cepas aí da leptospirose. E como que a gente indica normalmente uma ou outra? Principalmente pela exposição, né? Um paciente aí que tem, que fica mais, né, que é um animal de apartamento, por exemplo, a chance desse animal ter contato com um roedor aí é minúscula, né? É mínima. Então, assim, nesse caso, se a gente for pensar até na questão que você mesmo comentou, né, de excesso de vacina, aí realmente, se a gente for pensar nesse caso, por que não tirar, né, e fazer uma V8 em vez de fazer uma V10, que que tem uma quantidade maior aí
maior de antígenos, né, para esse organismo ainda poder formar ali mais anticorpos, se esforçar ali para fazer mais anticorpos. Então, nesse caso, a gente faz essa indicação. Mas, assim, na grande maioria das vezes, né, é até um pouco difícil, né, isso falando aqui até para os tutores, é um pouco difícil colocar isso na cabeça dos tutores, no sentido de eles, né, entenderem que dessa questão da exposição, porque para eles, quanto mais melhor, né? Quanto mais vacina, quanto mais doenças pega, melhor. Realmente, né? Se a gente for pensar em questão de proteção, sim, mas há necessidade, entende? Essa que é algumas questões aí que a gente precisa ainda ajudar aí os tutores a entender, né? E antes Mas tinha muito aquela pergunta não, era uma afirmação de que essas duas outras leptos presentes na V10 não existiam no Brasil. Então, que isso era coisa para veterinário vender a vacina. E aí, a pergunta para você é: já pegou ou não pegou essas duas leptos? Já viu ou não viu? Eu fui de laboratório e sou já, suspeita. já. Sim. Já, já, a gente já pegou assim na rotina e não só esses tipos, né, como outros tipos aí contra outras espécies, outras cepas. Então, isso realmente antigamente se falava, né? Essas duas cepas, né, esses dois tipos mais nos Estados Unidos aí que a gente tem. Mas se a gente for pensar de forma lógica, não faz muito sentido, porque a vacina que a gente tem, essa V10, ela é uma vacina que a gente usa ela mais aqui no Brasil, né? Fora também se tem, mas o uso ela mais dentro aqui do país mesmo. E realmente tem sim aí tem essas espécies e tem outras também, né? Infelizmente a gente não tem uma gama grande de vacinas que protegem todas as doenças que a gente deveria proteger aí, né, na questão das doenças essenciais, né? Legal. Das doenças graves, no caso, né? Jefferson, a Camil está perguntando: e quando o animal começa um protocolo de vacina com V8, mas aí o tutor quer mudar para V10? Pode, no caso das primeiras doses, ela está falando. Pode, mas aí a gente entra na questão de a gente precisa aí, para a gente conseguir alcançar os níveis, as porcentagens, né, de imunidade, de formação de anticorpos, para essas duas cepas, né, de lepto, que tem a mais na V10, aí a gente precisa de duas doses. Então, pode sim ser feito, né, essa transição, essa mudança, mas se a gente já tiver feito aí, por exemplo, para o paciente que vai receber 4 doses da vacina, tá? Isso é um exemplo. Então, tem alguns pacientes que vão receber 3 doses, tem outros que vão receber 4 doses, tá? E se necessário aí uma quinta dose, mas a gente faz o máximo para não precisar, realmente. Então, assim, se esse paciente já recebeu 3 doses no protocolo inicial e vai receber só uma quarta dose, no caso, aí eu não indico fazer essa mudança, porque senão a gente vai precisar fazer uma segunda dose, aí no caso, uma quinta dose de vacina, né, para fazer aí uma segunda dose da V10, aí para poder formar essa imunidade contra esses anticorpos, né, contra essas leptos, né, a Intervalo, mais. Jefferson, se Então, for de não, 21 dias, o que você diria? O intervalo nessas doses. o intervalo de 21 dias, você diz? Isso. Então, isso na rotina, Juliana, eu costumo fazer muito, assim, muito certinho mesmo, porque eu venho aí de uma geração talvez nova, né, talvez não, né, uma geração nova de veterinários, então eu foco muito na questão de tentar fazer o mínimo de doses, o mínimo de vacinas possíveis, para aquele paciente realmente, para a gente não ter um excesso de vacina, né? Então, se eu consigo fazer um protocolo em que eu posso fazer 3 doses nesse paciente, por que eu vou fazer 4 doses, tá? Não sei se fica muito fácil o entendimento, mas essa questão do intervalo de vacinas, né? Se é um paciente, por exemplo, que começou o protocolo mais tardiamente, a gente pode fazer o protocolo e a gente deve fazer esse protocolo com intervalo menor, de 21 dias, tá? Para a gente
terminar já que a gente começou tardiamente, para a gente terminar isso o quanto antes, e sabendo que, como a gente começou ele já com uma idade já, né, mais tardia do que um protocolo convencional, que a gente normalmente inicia em 45, 60 dias, né, a gente consegue fazer esse protocolo aí de 3 doses, porque a gente vai conseguir chegar aí com essa terceira dose com 16 semanas ou mais, né? Na verdade, qual que é, o que fala pra gente se são 3 doses, se são 4 doses, e se a gente consegue fazer o protocolo com um tempo menor entre uma dose e outra, ou tempo maior entre uma dose e outra. A idade desse paciente na última dose, tá? Então, o que as diretrizes atualmente elas dizem, né? Atualmente que a gente fala, o que a gente tem seguido mais aí afinco no protocolo de vacinação, é que esses pacientes, tanto os cães quanto os gatos, terminem o protocolo com 16 semanas de vida. Então, se a gente chegar nas 16 semanas de vida, naquelas 16 semanas de vida, e ele tiver na 16ª, né, semana de vida, e a gente tiver na terceira dose, ótimo, a gente terminou o protocolo dele com 3 doses. Perfeito. Se eu estiver na terceira dose, e esse paciente ainda estiver, por exemplo, com 14 semanas de vida, infelizmente o paciente vai precisar de uma quarta dose para conseguir alcançar essas 16 semanas de vida Mas, e Jefferson, conseguir você formar essa imunidade. chega a espaçar esses 21 dias? Para mim ficou dúvida. Por exemplo, chegou lá um nenenzinho para você, não sabemos ao certo, mas a gente pensaria em uma semana de vida, tá? Vamos pensar assim. Esse paciente, aí você falaria para o tutor, olha, você retorna quando para começar esse protocolo vacinal? E aí, a partir daí, qual é esse intervalo que você falaria? Agora você retorna daqui tanto tempo, daqui tanto tempo. Então, assim, Tá. que eu estou pensando na gente assim, achei a caixa hoje cheia de filhote daqueles Sim. nenéns, que foi um caso que aconteceu comigo, e o meu bebê aqui, que hoje tem 11 anos, ele não tinha um dente na boca, olho não aberto, e aí o que eu faço? Então, assim, na verdade, eu peguei aí a deixa que você falou das 21 Sim, semanas, já pensando na live da semana passada. Mas a gente fala que os intervalos de vacina, né, entre uma vacina e outra, entre uma dose e outra, elas variam de 3 a 4 semanas. perfeito. Então, a gente pode fazer aí a cada 21 dias ou a cada 28 dias. E isso quem vai determinar é isso que eu expliquei, é o veterinário, né? Fazendo cálculo de quantas semanas esse paciente vai ter na terceira dose, se vai precisar de uma quarta dose, se eu fizer com 28 dias entre uma e outra, será que eu não consigo alcançar essas 16 semanas com 3 doses, só em vez de ter que fazer uma quarta dose, né, e forçar mais o sistema imunológico, jogar mais antígeno nesse corpo? Agora, com relação a isso que você comentou, né, eu achei ali, né, encontrei um filhote ali no parque, ele estava ali realmente, né, é um filhote que eu não consigo determinar a idade. A gente não consegue dar uma exatidão, né, realmente de idade para os cães nem para os gatos. A gente consegue, assim, ter uma ideia, né, pela dentição, né, então, primeiro de tudo, né, se você é um tutor, encontrou um filhote, né, ali, a primeira coisa que eu indicaria, que eu orientaria seria levar, né, aí no veterinário, né, para poder fazer uma avaliação e ele poder te dar as primeiras orientações. Mas eu, enquanto veterinário, o que eu costumo fazer, tá? De maneira geral, o tutor, né, que pegou um pacientinho, vamos dizer, que comprou um cachorrinho, ou que adotou um cachorrinho, e que tem aí uma ideia de idade, que esse paciente, esse cachorrinho já passou aí, ou já tem próximo de 2 meses, vamos considerar, tá? Esse paciente, o que eu peço sempre, de maneira geral, tá? É que esse tutor, ele faça em casa mesmo, né? Um período que a gente fala aí como se fosse uma quarentena, né? Não é uma quarentena de 40 dias, não é uma quarentena. Queria te fazer essa pergunta. A quarentena tem 40 dias já?
Não, nesse caso a gente fala quarentena, que é só para a gente observar, né? Um período de observação. A gente fala aí num período mínimo aí de 10 dias para a gente observar esse cachorrinho que acabou de chegar, né? Esse cachorrinho que a gente acabou de comprar. Observar o quê? Observar se esse cachorrinho não vai ter vômito, se ele não vai ter diarreia, se esse cachorrinho ele come com apetite bom, um apetite normal, se ele consegue já comer aí a ração seca ou não, né? Então, observar isso. Porque esse período que a gente fala aí, 10 dias, né, eu falo aí de 10 né, 14 dias, 2 semanas, é um período que a gente consegue observar e que a gente consegue saber, né, se esse paciente ele tem alguma doencinha ali incubada, escondida, né, que ainda não se manifestou, ainda não se apresentou, esse período provavelmente ele vai começar a desenvolver, ele vai começar a manifestar alguma coisinha. Tá, e por que que a gente espera esse período então para ver se ele vai manifestar? E já não faz aí, né, Né? um tratamento ou algo preventivo. No caso aí, preventivo seria a gente fazer a vacina, talvez, se a gente for pensar. Mas a gente não pode fazer a vacina, tá? A gente não pode fazer a vacina em um paciente que a gente não sabe o histórico desse paciente ou que a gente tem aí a possibilidade desse paciente ter alguma doença incubada. A gente só pode fazer a vacina em pacientes que são 100% saudáveis, tá? Que a gente saiba aí o histórico. Então, por isso que a gente pede esse período, né, de 10 a 15 dias aí. Isso eu comentei na live passada, quando eu falei que ainda assim, a gente fazendo esse período de intervalo, tá? Ainda se corre o risco desse paciente ainda ter uma doença que ele ainda vai manifestar, que ele ainda vai apresentar, né? Então, é difícil, né? Então, se a gente tiver pelo menos esse período de tempo que a gente observou, ó, fiquei com ele 15 dias, ele não teve diarreia, as fezes dele estão ótimas, a gente fez aí o protocolo de vermifugação, né, inicial de filhote, para a gente ter certeza que esse intestino aí está livre de qualquer parasita, né, isso é importante também. Por isso que eu comentei sobre passar antes, né, quando acabei de adotar, acabei de comprar, é importante sim uma avaliação de um médico veterinário ali, né, para uma primeira orientação, para orientar com relação à alimentação, tá? Para orientar com relação ao geral, né? Existem muitos tutores que estão pegando um cachorrinho pela primeira vez, né? E não tem nenhuma experiência. Então, é importante aí ter esse primeiro contato com o veterinário. Para o veterinário poder também explicar, né, sobre o protocolo de vacinação, como é que funciona, né? Então, explicar aí de maneira geral, aí, dar uma luz aí, né, para os tutores. E Jefferson, isso que você comentou, é legal a gente ressaltar que é em qualquer fase da vida, né? De só vacinar pacientes rígidos. Então, a vacina Sim, é rígidos saudáveis, tá, gente? Porque, assim, às vezes, aquele médico veterinário não tem conhecimento do histórico do teu animalzinho, né? E aí, a sim, vacina, muitas vezes, ela é vista para o tutor como algo que vai proteger, que nunca vai fazer mal para o bichinho dele. Só que, às vezes, tem uma doencinha ali acontecendo, e aquele veterinário, infelizmente, ele não sabe que aquilo está acontecendo, porque é uma outra equipe que está acompanhando. Eu estou citando isso porque essa semana, talvez o Jefferson não tenha ligado o cara crachá, Jefferson, mas nós indicamos para vocês o Butterball, né, que é um paciente nosso. Eu posso sim, citar o nome do paciente porque ele é meu primo, o Butterball, então ele é da sim, minha família. E, assim, infelizmente, o Butterball, ele tá com linfoma, que é uma doença, enfim, bastante grave e tudo mais. Mas quando que se deu o boom da doença? No momento em que, infelizmente, uma outra colega nossa foi lá e vacinou de V10 e raiva, porque no controle dela fazia 1 ano e meio que ele não tomava vacina. O Butterball já tinha vindo aí de um processo muito complicado, estava com uma tosse já no Natal, vacinou entre o Natal e Ano Novo, já estava com febre, já estava dando alguns pequenos indícios que não estava tudo bem. A vacina foi a cereja do bolo, fez o boom. E aí tivemos toda essa semana o Butterball internado, numa situação bastante complicada, o diagnóstico do linfoma e tudo que o Jefferson pode compartilhar aqui com a gente,
que isso é muito importante para que vocês saibam. Então, sempre o veterinário sempre chama a atenção isso do colega. Não é por maldade que o colega faz isso, não. Mas às vezes tem a melhor Sim, das intenções, né? Ah, eu vou vacinar. Tá bom, mas qual que é o histórico desse bichinho, né? Então, isso é importante sim. a gente ressaltar. Só para vocês terem uma ideia, né? Essa semana, por exemplo, dois pacientes que vieram a primeira vez para atendimento. Na verdade, o tutor já trouxe aí realmente na intenção de vacinar. Isso é uma questão que é muito comum na nossa rotina, né? Tutores que vêm já com a intenção de vacinar. Então, vou para uma primeira vacina, né? Às vezes nem fez aí um protocolo de vermifugação, nem fez aí o vermífugo antes de iniciar o protocolo de vacinação, né? E nessa semana, né, dois pacientes que a gente atendeu ali estavam com as fezes amolecidas, com as fezes pastosas, né, segundo os tutores, e aí eu contraindiquei a vacina para esses dois pacientes, né, e pedi um exame de fezes aí para a gente poder avaliar e melhor, e poder entender um pouquinho melhor, e os dois pacientes deram um diagnóstico de giardia, né, giardia, só para vocês entenderem, ele é um parasita, né? Como se fosse eu costumo dizer para os tutores conseguirem entender, como se fosse um vermezinho invisível, né? A gente não consegue enxergar ele, mas ele fica ali no intestino causando as mesmas manifestações, os mesmos sintomas que um verme ali que a gente vê, né? Nas fezes. Mas que se a gente faz a vacina num paciente que tem aí uma verminose, um verme simples, ou mesmo tem um parasita, um protozoário nesse intestino, uma giardia, um isóspora, que são tipos comuns aí de protozoário, a gente pode desenvolver nesse paciente um quadro grave, né? A gente pode desenvolver nesse paciente um quadro de diarreia líquida, e esse paciente vir a desidratar, a gente pode desenvolver nesse paciente um quadro de vômito difuso, que ele não pare aí de apresentar vômitos, porque a gente diminui a imunidade dele no protocolo vacinal para que essa vacina produza os anticorpos, né? E aí o sistema imunológico ali do intestino, né, e o restante do sistema imunológico do organismo fica baixo e ele não consegue se defender. Então a gente começa a ter alguns problemas, tá? Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes de pequeno porte, né? Então a gente pega um cachorrinho pequeno ali de 3 quilos, que vai ser, né, um cachorro adulto com 3 quilos, por exemplo, e que quando o filhote tem 600 gramas, 700 gramas, de estar com as fezes amolecidas, se a gente faz a vacina e ele tem um quadro de diarreia líquida, né? 2 episódios no máximo que esse paciente apresentar de diarreia, a gente pode até perder o paciente por conta de uma vacina que a gente fez para ajudar esse paciente, que na verdade a gente atrapalhou, né? A gente acabou causando um mal. Então, esse paciente precisa estar 100%, tá? Precisa sim estar atento a todos os sinais. Por isso que mesmo nas vacinas, né, não é somente chegar no consultório e o veterinário fazer a vacina. Tem toda aí uma anamnese, um exame físico que é feito antes de fazer a vacina, né? Então precisa se realmente aí estar atento, tá? E vocês tutores também, né? Olha, meu cachorrinho tá com as fezes amolecidas, né? Já se atente a isso, né? Está com as fezes amolecidas, está com teve um episódio de vômito que não teve uma justificativa plausível, né? Que eu digo, um vômito com uma justificativa plausível, por exemplo, é um animalzinho que passeia de carro e vomita. Né? Esse paciente, na verdade, ele não tem um quadro, né, gastrointestinal ali, de alteração de inflamação, de doença. É que ele realmente tem aí um enjoo de movimento e vomitou. Né? Então, esse paciente, a gente aceita aí como um vômito ok, né, fisiológico, vamos dizer assim, né? Mas, mas tem que ser realmente aí avaliado bem antes de fazer a vacina, né? A vacina não é brincadeira, né? Sim, sim, com certeza. E Jefferson, a Aninha perguntou qual a porcentagem de choque anafilático, de V8 ou de V10? Tá. Choque anafilático, eu nunca tive nenhum caso de choque anafilático, tá? O que a gente tem na rotina, e que isso é comum para ambas as espécies, tá? Cães e gatos,
são reações vacinais comuns, né? São reações vacinais que a gente fala comuns, são dor no local da aplicação, tá? Alguns animais podem fazer nodulações ali, reações nodulares da vacina, mas que esses nódulos normalmente são nódulos realmente reacionais, que aparecem ali e somem naturalmente ao longo né, de um período aí que normalmente a gente vê aí de 14, 15 dias. É, Esses animais, eles podem sim apresentar febre, né? Podem apresentar um quadro aí febril, né? Normalmente uma febre mais branda, então por isso a gente vê alguns animais ficando mais quietinhos, mais prostrados, após a vacina, e normalmente a gente vê isso acontecendo em um intervalo de 24, 48 horas aí no máximo, né? Dificilmente a gente vê reações tardias à vacina, né? Que vão acontecer uma semana depois da vacina, né? Raramente acontece. E de forma ainda mais rara, né? Apesar de ser considerado comum acontecer, reações comuns como, por exemplo, o vômito, a diarreia pós-vacinal, né? Também está relacionado aí como uma reação comum. Agora, choque anafilático, né? Eu com a V10 e a V8 eu nunca peguei, tá? A gente pode pegar algumas reações mais importantes, reações que ainda são consideradas brandas, tá? Angedema, que é aquele rostinho inchado que a gente vê, né, com o olhinho fechando, que incha, né, o rostinho, aparecem urticárias, né, algumas bolinhas vermelhas que sobem na pele, e ainda são consideradas reações brandas, né, aí pelas vacinas. O choque anafilático normalmente são mais graves e dificilmente a gente consegue até reverter, né, em alguns casos. E normalmente são de forma mais aguda, né? A gente faz a vacina, passa coisa de meia hora, 20 minutos, esse paciente ele já pode desenvolver isso, quando não, até poucos minutos, segundos aí após a vacina, tá? Em alguns casos, mas isso é muito individual, é muito raro, tá? Ela até colocou aqui, Jefferson, eu vou voltar, tá, gente? As perguntas, não se desesperem, é porque a Aninha continuou explicando embaixo, colocando assim, que a cachorra dela é idosa e tem hiperadreno, tem 14 anos, e que o veterinário acabou não autorizando também a vacina anual. Então, eu queria pegar esse gancho para que você pudesse dizer também qual é o momento de parar de vacinar os cães. Se existe esse momento, porque a gente ouve bastante. Ah, o meu animal tem 15, tem 10, tem 17, foi vacinado todos os anos. Eu devo continuar vacinando esse animal ou não? E aí já pode poder. É, sim, na verdade, assim, né, Aninha, essa sua cachorrinha, ela tem uma doença aí pré-existente, que é uma doença que tem aí realmente a liberação né, de cortisona, né, de cortisol aí. Então, se a gente for pensar aí a doença que ela tem, a gente já vai ter outras alterações, outras manifestações, outros problemas associados a esse hiperadreno, tá? É, de maneira geral, tá? Qual que é o que eu costumo dizer aos tutores? Qual que é o momento de parar? Quando a gente tem realmente uma doença importante, né? Aí como um hiperadreno, né? Realmente, se eu fosse veterinário também não indicaria nesse caso fazer, tá? A vacina, né? Por conta dessa doença que tem aí um, vamos dizer que é um hormônio, né? Que é produzido em excesso e que a própria presença dele já começa aí com uma competição de formação de anticorpos, né? Então, isso a gente falando até na rotina, né? A gente sabe que o corticoide, ele é uma medicação que ele atrapalha na formação de imunidade. Então, a gente, né, evita aí nesse caso. Quando é o tempo de parar, né? E quando é o tempo de continuar? Meu cachorrinho tem 15 anos, né? É, mas ele ainda é um animalzinho ativo, ele ainda é um animalzinho que passeia, ele é um animalzinho que tem ainda acesso a contato externo, ele ainda vai em praça, em parque, ele ainda vai andar ali, dar o seu passeiozinho ali na calçada ali de casa, onde outros animais frequentam, tá? Nesse caso, tá, a gente vai focar
nas doenças que são mais graves em relação principalmente à idade. O animalzinho de 15 anos, de 16 anos, de 14 anos, ele pode pegar uma sinomose? Pode, tá? Ele pode pegar uma sinomose. Um animalzinho de 14 anos, de 15 anos, pode pegar uma parvo? Pode, ele pode pegar uma parvo, tá? Então, nesse caso, o que seria a indicação se é um animalzinho que tem uma exposição grande de área de passeio, por exemplo, que é o que a gente pega mais frequente na rotina. Nesse caso, teria a indicação de fazer a titulação vacinal, né? Nesse caso, eu indicaria aí para esse paciente uma titulação vacinal. Para quê? Para a gente tentar evitar fazer aí a vacina para esse paciente, né? De maneira a estimular esse sistema imunológico aí a fazer a vacina. Se ele ainda tiver uma imunidade ainda, né? Anticorpos ainda, titulações boas que protegem esse paciente, tem a necessidade da gente fazer a vacina. Nesses pequenos que a gente vê já, né, com uma idade aí um pouquinho mais avançada, né, senhorzinhos aí, eu costumo, se a gente faz aí a titulação e dá um valor aí muito baixo, por exemplo, né, o que a gente costuma indicar, né, eu estou falando por mim, tá, não sei se os meus colegas têm algum assistindo aqui, costumam indicar também são as vacinas que não pegam todas essas doenças. Então, eu tento sempre colocar o mínimo, injetar o mínimo de antígeno nesse paciente. Então, existe uma vacina no mercado, tá? Eu não vou falar marca, mas existe uma vacina no mercado Tranquilo, viu, em que a gente Jefferson? protege. Confia, se Oi? quiser pode falar. Gostou? Confia, se quiser pode falar. A gente só fala Tá. mal do É, amiguinho. Bem, a gente está falando ainda. tá. É uma vacina que a gente normalmente usa em filhote, tá? Ela é uma vacina que a gente faz normalmente a primeira vacinação lá, quando é um filhotinho de um mês de vida ali, né? Que a gente ainda não vai começar o protocolo com a V8, com a V10, essas vacinas múltiplas. Então a gente pode iniciar, por exemplo, nesse pacientinho, né? Que eu não costumo usar na rotina, eu prefiro já iniciar com a V8, a V10, já com uma idade aí ok. Né, mas alguns pacientes eles vêm já com essa vacina, que é a vacina PUP, que a gente fala. Então, essa vacina, normalmente, ela vem aí com dois antígenos. Ela protege, aí, na verdade, ela vai proteger, continuar protegendo contra a sinomose e a parvovirose, né, que são as doenças que a gente tem aí maior letalidade, que a gente tem aí uma chance desse paciente idoso ainda pegar. Não não são doenças apenas de cachorro novinho, não, tá? São doenças que qualquer idade aí pode pegar. Então, nesse caso, eu indico sim que seja feito se esse paciente tiver uma titulação vacinal baixa, tá? Mas nesse caso, Aninha, o colega fez bem sim aí em contraindicar, porque ela tem aí tem uma doença concomitante aí, uma doença importante, né, que realmente precisa aí de uma atenção aí para ela, que talvez ela nem formaria aí a imunidade com a vacina. Então, submeter ela a um risco de ela receber uma vacina, sobrecarregar o sistema imunológico e nem fazer aí a formação de anticorpos, não tem porquê, tá? Na verdade, a gente pensa um pouquinho mais além aí, né? Nesse sentido, tá? Fora o risco dela fazer aí, por exemplo, né? Como eu falei, é raro, mas um choque anafilático ou mesmo fazer uma reação, por mais branda que seja, pensando na idade, né? É uma pacientinha que tem um risco maior aí para tudo. Pode falar. Deu uma cortadinha na internet, mas deu para entender o que você falou, então não te cortei. Mas deu para Tá entender, bom. voltou. Só picotou. Eu vou voltar aqui para a pergunta da Dani Jefferson, que é assim: sobre o intervalo entre as vacinas, se o intervalo for maior que 21 dias, não ficaria uma janela vacinal onde o animal pode acabar desenvolvendo alguma dessas doenças? É a pergunta de uma colega, Dani é acupunturista aqui da equipe. Tá. Oi, Dani. É assim, na verdade, quando a gente fala nesse intervalo, nesse protocolo, né, quando a gente fala do protocolo vacinal, com esse intervalo de 21 a 28 dias, nessa questão de ficar um intervalo maior, se a gente fizer a cada 28 dias,
Vai ficar um intervalo maior. Mas o que que a gente precisa ter em mente aí nesse caso, tá? Nenhum paciente ele é considerado imune, considerado imunizado, tá? Antes das 16 semanas. Então, assim, se esse paciente ele está, por exemplo, fazendo a primeira dose e vai fazer a segunda dose, e a gente precisar fazer um intervalo de 21 dias, não faz muita diferença se a gente fizer 21 ou 28 dias nesse paciente, porque ele ainda não vai estar imunizado de qualquer forma, entendeu? Então, assim, esse paciente que a gente vai fazer 28 dias, é realmente na intenção da gente tentar fazer menos doses de vacina, tá? E fazer aí um protocolo mais correto, tá? Então, jogando mais antígeno nesse paciente. É claro que, se eu vejo que um paciente que tem, que eu vou fazer, por exemplo, um protocolo de vacinas num paciente, e aí eu vou calcular esse protocolo. Independente, se eu fizer 21 dias entre uma e outra, ou eu fizer 28 dias entre uma e outra, esse paciente vai ter que fazer 4 doses da vacina, eu vou fazer um protocolo para, né, que seja aí com intervalo de 21 dias entre uma e outra, tá? É, então, assim, nesse caso, né, só para resumir, não faz muita diferença nessa questão se for 21 ou 28 dias, se esse paciente estiver no meio do protocolo, tá? De vacinação. Por quê? Porque a indicação para esse paciente é que ele não tenha exposição e ele não tenha contato ainda com nenhum outro cão a gente fala muito essa questão, né? Ah, mas o doutor até me pergunta, mas ele pode ter contato com outros cães que eu conheça, que eu sei que tem a vacina. Isso é uma coisa para a gente pensar, tá? Esse paciente que vai ter contato, tá? Com esse pacientinho que ainda está durante o protocolo vacinal ali, que está ali no meio do protocolo vacinal. Esse paciente que tem a vacina, que ele está protegido, que ele está imunizado, ele passeia na rua e ele tem contato externo com outros cães ou com outros locais que outros cães frequentam? Tem. Então, assim, esse paciente, ele está imunizado para proteger ele, mas ele pode trazer no pelo, ele pode trazer nas patas, ele pode trazer ali, até nas secreções dele, a doença para esse pacientinho que não está imunizado, que não terminou o protocolo. Então, mesmo os animais, mesmo os cães que têm vacinação, ok, já são adultos, têm vacina todinha completa, a gente precisa pensar que esses cães eles podem trazer a doença para esses pequenininhos. Então, o que eu costumo orientar os meus tutores, porque eu costumo falar que eu não obrigo ninguém, eu não impeço ninguém de fazer nada, eu só oriento, né? O paciente é do tutor, né? Eu sou apenas uma pessoa que vai dar a minha opinião, que vai colocar ali o que eu acho que é o ideal, o que eu acho que é o correto. Essa é a nossa função, na verdade, enquanto veterinário, tá? Então, o que eu oriento normalmente é que esse paciente não tenha contato com cães que tenham acesso externo, que tenham acesso à rua, tá? E até a gente mesmo precisa tomar cuidado, porque às vezes na rua a gente acaba brincando com o cachorro, passa a mão no cachorrinho de rua, né? Principalmente a gente que é da área, né? A gente acaba brincando, vê um cachorrinho ali na rua, faz carinho, não tem jeito. Então a gente precisa tomar cuidado e pensar que a gente pode levar para os nossos animais, né, dentro de casa. Então tem que se ter essa visão, né, ampla, né, nesse sentido, tá? Perfeito. Eu tô com uma dúvida aqui na minha cabeça, que é assim, passamos, né? Enfim, estamos passando pelo momento de pandemia. Mas temos Sim, aí 10 meses, ou 10 meses em média, que estamos trancados em casa. A maioria não, mas algumas sim, pessoas sim. Uma das coisas que o pessoal deixou para resolver depois foi a vacina do animalzinho. Ah, então depois eu sim, resolvo, depois eu levo na clínica, tá tudo bem mesmo, não estou passeando e tal. Esse animal era para ter sido sim. vacinado, vamos ser assim, bem assertivos. Era para ele ter sido vacinado dia 15 de março, Jefferson. Deixei para levar Tá, no sábado, no dia 17 parou todo mundo, né? E aí eu tô com esse animal sem sim. vacinar desde então, tá rolando todo esse tempo. Quando eu voltar para esse animal ser vacinado, eu estou falando de uma dose ou de duas doses?
Falando da múltipla, né? Falando da vacina da V8 ou da V10, 2 doses. Passou de 6 meses, a gente fala que precisam ser feitas 2 doses por conta da vacina da leptospirose, tá? Então a gente tem um grande problema com as nossas vacinas. Isso, na verdade, eu falo de maneira geral, tá? Porque eu falo enquanto país, né? Nessa questão de as nossas vacinas serem múltiplas, né? As nossas vacinas serem todas agregadas. Então, realmente, a gente tem essa questão de, por conta de uma doença, a gente precisar refazer um protocolo quase completo, né? Então, a gente precisa fazer 2 doses por conta da lepto, tá? Passou de 6 meses, que é o tempo que a gente fala aí de memória imunológica. Então, nesse caso, são 2 doses. Perfeito. Pergunta da Ana Paula. Jefferson, meu filhote tem 3 meses, vai tomar a terceira dose da V10 agora. Pode tomar a vacina da raiva junto ou qualquer outra vacina junto? Vamos pensar aí numa bronque, enfim, numa gripe. O que você diria? Pode. O que eu coloco sempre à frente é o bom senso, tá? Mas isso, assim, é muito particular, porque eu trabalho com uma equipe de veterinários e que, nesse caso, seguem aí, às vezes, uma forma de ver diferente, tá? Mas eu falo por mim, nesse caso, e eu acho que isso é mais para abrir aí a mente de vocês mesmos, tutores, no sentido de que por exemplo, um paciente, vamos colocar aí uma suposição, um Yorkshire, né, que vai pesar, quando adulto aí, né, alguns Yorks hoje em dia a gente fala 1,5 kg aí de cachorrinho, né, quando adulto. Esse paciente, ele tem um peso na fase de vacinação muito pequeno, ele é muito pequenininho, né. A gente sabe que as vacinas, de maneira geral, como eu tinha dito, né, uma das reações comuns à vacinação é o animalzinho fazer febre, o animalzinho ficar dolorido, o animalzinho ficar mais chururu, né? Então, assim, eu costumo ir pelo bom senso. Se é um pacientinho que ele fica muito, muito dolorido, muito amuado, muito jururu, com uma dose de vacina, eu costumo fazer essas vacinas de maneira separada, tá? Alguns tutores, alguns veterinários, colegas podem até pensar, mas então se é para ele sentir dor, ou se é para ele ficar moadinho, que ele fique de uma vez só, né, com 2 doses. Sim, mas eu penso na questão também imunológica, né? Sobrecarregar esse sistema imunológico de um filhote ainda tão pequeno, tá? Então, nesse caso, é mais a questão de bom senso. Poder fazer, pode, tá? Não tem aí um problema, vamos dizer, um problema de aumentar as chances de risco, não. Mas é a questão de talvez pensar um pouquinho aí no pequenininho, né? Nos traumas aí que ele pode acarretar. Então, assim, com 3 meses de vida, existem algumas doenças, algumas vacinas, por exemplo, da raiva, né? Que né, existem algumas empresas que têm a vacina da raiva. Tem algumas que falam que tem que ser feita com 4 meses completo, né, a partir das 16 semanas, e tem outras empresas que falam a partir de 12 semanas. Então, isso varia muito de empresa para empresa, né, de laboratório para laboratório, no caso. Eu costumo fazer sempre junto, né, se for pensar no da raiva, em cães que me permitem, né, em cachorrinhos com porte maior, junto com a última dose da vacina, tá? Que aí eu sei que esse paciente normalmente já está aí com as 16 semanas, então eu costumo fazer junto com a última, tá? Junto com a V10 e a V8, eu particularmente eu não faço nenhuma outra vacina junto. Mas eu sei que existem protocolos, né, aí, que falam para se fazer aí a partir da segunda, junto com a segunda dose você já faz, por exemplo, uma giardia junto, a primeira dose da giardia junto com a segunda da V10 e junto com a terceira você faz a segunda da giardia. E aí, assim por diante. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer separadamente o protocolo das vacinas essenciais, aquelas vacinas que eu tenho né, que eu sei que são doenças importantes, que são doenças graves. Primeiro, termino aquele protocolo para ter certeza que aquele paciente usou né, toda a parte imunológica dele para formar os anticorpos para aquelas doenças.
e não usar o sistema imunológico dele para ficar formando para duas doenças distintas, né, para duas vacinas distintas, tá? Mas isso é algo meu. Mas é isso, né? A resposta é poder fazer, pode. Eu acho que é mais a questão de um pouquinho de avaliar, né, aquele pacientinho como indivíduo. Sim. Sempre avaliação individual, né? A Mari fez um Sim, comentário aqui sempre. que é bem interessante, a Pup, porque a Melzinha, que é a cachorrinha dela, a Mari é nossa gerente aqui de marketing, tem 17 anos e o ano passado ela tomou V8 e agora ela estava pensando o que fazer. Então a Pup pode ser uma possibilidade. Então pode Pode, ser uma pode. possibilidade. Pode ser uma. A Aninha elogiou, estou gostando muito das explicações. E aí, Jefferson, Que bom. quero até voltar um pouquinho no que nós falamos em relação a quais as principais vacinas dos cães. A gente falou muito de V8 e de V10 e raiva, né? Sim, Mas o que, que você considera que também dá para a gente pensar e quando? tá. Eu sempre avalio a questão exposição, tá? Eu sempre falo, quando eu falo de vacina, eu sempre falo em exposição. O foco, na verdade, da vacina, né, como eu tinha dito, a importância da vacina lá no começo da live é a gente prevenir esses animais de pegarem doenças que podem levar a um óbito, e principalmente doenças que têm aí uma grande incidência e esse paciente tem aí uma exposição grande, tá? Então, assim, existem algumas vacinas que eu, né, considero, na verdade, o protocolo considera como vacinas não essenciais, porque são doenças que nem todos os cães precisam tomar para prevenção, tá? Então, são doenças como, por exemplo, a giardíase, né, a giardia canina, é, é, a gripe, né, a tosse dos canis, aí que a gente fala, né, a traqueobronquite infecciosa, né, que é uma doença como se fosse uma gripe aí, né, que é uma transmissão bem fácil de cão para cão, através de secreções, normalmente é causada aí realmente por bactéria, né, e a gente tem aí uma outra vacina, que também é uma vacina de importância, né? Mas a gente não considera uma vacina essencial, porque nem todos os animais precisam fazer uso dela, precisam tomá-la, né, ao longo da vida aí, que é a vacina contra a leishmaniose, tá? A leishmaniose é uma doença zoonótica, né? Ela é uma doença que é transmitida, ela pode se passar para o ser humano, pode ser transmitida para o ser humano. A transmissão, ela é por um mosquito, né, um mosquitinho específico, mas atualmente a gente ainda tem regiões endêmicas, né, tem regiões que são mais focais dessas doenças, então por isso elas não são vacinas essenciais, vacinas que todos os cães precisam fazer uso, né, precisam fazer aí ao longo da vida. A gente normalmente usa essas vacinas para pacientes com exposição. Para a vacina da giardia, para animais que têm um contato maior, né, em aglomerado de cães, né? Então, a giardia, ela é um protozoário, como eu havia explicado sobre os dois pacientes dessa semana que eu peguei aí a giardia, né, no exame de fezes. É, então, a giardia, ela é transmitida por contato orofecal, então as fezes, né, pela boca, né, a grande parte dos parasitas intestinais é dessa forma, né, transmitido orofecal. Então, é transmitido, pode ser transmitido também pela água, mas de maneira geral eu vejo isso muito pouco assim, né? Hoje os tutores acabam dando até água mineral para os cachorrinhos, né? Cachorrinho que toma Bonafonte, aí, então realmente é um, é um outro, uma outra, um outro momento, né, que a gente está vivendo aí, até na veterinária, né, nesse sentido de cuidados aí dos pequenos. Mas a giardia normalmente ela é transmitida de um cachorrinho para o outro que tem a giardia através das fezes. Os cães, de maneira geral, por comportamento, a gente sabe que eles têm o costume, né, de reconhecer o outro cachorrinho cheirando, né, a região anal. Então pode ter esse contato, cheirando as fezes. Eles têm esse costume, né, é deles, é instintivo fazer aí, farejar, né, por onde eles passam. E isso pode realmente passar aí a giardia para
transmitir a giardia dessa forma. Às vezes pisa sem querer em locais onde existem cistos, porque essa que é a grande questão da giardia, né? A transmissão dela não necessariamente pelas fezes ali em grande porção, mas pelos cistos que estão no ambiente, né? Então, às vezes, o que acontece? O paciente teve contato num parque que frequentam outros cães, que a gente não conhece, um cachorrinho contaminado fez cocô ali num lugar que não deveria, veio a chuva, veio o tempo, secou, mas esses cistos eles continuaram ali. Esse cachorrinho foi passear ali, teve contato, pisou ali no local onde tem cistos. Não necessariamente pisou no cocô, mas pisou onde tem os cistos. Chegou em casa, a gente sabe que também é outra coisa muito frequente, muito comum, por exemplo, isso eu estou falando, dando um exemplo, tá? De uma forma de contaminação aí pra giardia. Lambe patinha, né? Eles adoram ficar lambendo patinha quando não tem o que fazer. Isso em grande maior parte das vezes aí comportamento, né? Existem outros fatores, mas é realmente uma forma aí de contaminação aí desses pequenos. A tosse dos canis, né? A traqueobronquite infecciosa canina, né? Aí, que a gente tem aí as vacinas para prevenção, que a gente fala, né? A gripe dos cães aí, ela também é transmitida normalmente de contato direto de um cão para o outro. Aí já não é tanto mais o contato de cistos, nada disso. Mas pode acontecer, por exemplo, vou passear num parque onde tenha um local onde vários cães bebem água no mesmo local. Ele pode contaminar-se ali porque um outro animal pode ter deixado cair secreção ali e esse animal estava com uma tosse dos canis aí. Então esse animal ele pode contrair dessa forma. Então é questão de exposição. Então, tanto a giardia quanto a gripe, eu particularmente indico que animais que tenham contato direto com outros cães, que frequentem creches, que frequentem parques, praças, né, animais que vão ficar em hotelzinho, né, que outros cães ficaram, às vezes vão ter contato com outros cães, façam uso dessas vacinas para a gente tentar minimizar a manifestação clínica, tá? Isso a gente vai falar de maneira geral, tá? Nenhuma doença, né, nenhuma vacina, desculpa, ela é 100%, tá? Então, mas por que eu faço a vacina, tá? Não é que nenhuma doença, desculpa aqui me corrigindo, tá? Estou falando aqui mais na questão da giardia e da gripe, tá? Eu não considero elas vacinas que podem, né? Elas podem sim, se esse paciente for imunocompetente e ele fizer uma imunidade ok, esse paciente sim pode ter 100% da imunidade formada. A V8, a V10 acontece a mesma coisa, por isso a questão da gente fazer a vacina em animais que estão 100% saudáveis, porque a gente precisa do sistema imunológico desse paciente para a gente poder formar níveis o mais alto possíveis de anticorpos para essas doenças, né? Então, todas as doenças de maneira geral, a gente precisa do sistema imunológico. E a giardia e a gripe, na grande maioria das vezes, né, as vacinas, elas nos ajudam a diminuir manifestação clínica, tá? A diminuir incidência de diarreia, de vômito, de liberação de cisto, no caso da giardia, desse paciente desenvolver ali essa tosse, né, dos canis e passar isso para outros animais. Então, isso de maneira geral para todas as doenças, a proteção da vacina ela não é somente para aquele animal, ela é também para os outros que convivem com esse animal. Né? Isso a gente fala até para as nossas vacinas. Né? Vacina é proteção, né, de comunidade. Né? Ela é uma coisa que a gente vai fazer a proteção não só nossa. Né? A gente não pode fazer a vacina pensando somente na gente, precisa fazer a vacina pensando no bem-estar de todos. Tá? Isso realmente é algo importante, a gente precisa ter em mente. Tanto para a gente quanto para os nossos pequenos também. Então, a gente está protegendo outros animais também, tá? De contrair alguma doença. E a leishmaniose, que é uma doença também zoonótica, como eu havia dito, transmitida por um mosquito, ela normalmente fica aí indicada para pacientes que têm acesso a locais onde essas doenças são mais endêmicas, são mais vistas, né? Então, normalmente a gente tem aí locais de interior, normalmente Minas Gerais, Botucatu, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, são regiões que a gente vê de maneira comum, aí são locais onde a gente tem essa doença de forma mais
difusa, tá? Então, animais, pacientes nossos que vão para fora, que vão para esses locais, né, onde são regiões endêmicas da leishmaniose, esses pacientes têm indicação sim de fazer a vacina para prevenir, tá? A vacina não é a única prevenção para essa doença, tá? Mas ela é indicada. Para se fazer a vacina da leishmaniose, só para complementar, precisa se testar esse animal antes para saber se ele não é positivo para a doença. Se esse animal ele for positivo para a doença, ele precisa ser notificado. Ela é uma doença ainda de notificação obrigatória. Apesar de hoje em dia a gente já ter aí liberado, né, uma medicação específica para tratamento dessa doença, tá? Antigamente, infelizmente, ainda tem alguns colegas, né, que ainda têm que, vou dizer o português, claro, talvez pararam no tempo, que ainda indicam a eutanásia para esses animais logo de primeira, né, logo de cara. Antes de comentar e falar com o tutor a respeito de que existem tratamentos e são tratamentos permitidos. É claro que devem ser animais acompanhados. Infelizmente, quando a gente tem a leishmaniose, né, a eutanásia ainda é indicada. A eutanásia ainda é indicada, na verdade, a eutanásia ainda é colocada como uma forma de tratamento, sim, para tutores que não podem fazer o tratamento ou que falam que não vão fazer o tratamento. Esse paciente ele tem a indicação de eutanásia, tá? Nesse caso. Mas existe tratamento, tá? Então, dizer que não existe tratamento é realmente para não ter. Existe o tratamento, mas ele é um tratamento que ele precisa ser feito e esse animal ele precisa ser acompanhado, porque ele é uma doença zoonótica, é uma doença que pode ser transmitida para nós humanos, tá? Assim como a raiva também, né? Aí que a gente tem como uma zoonose importante também e que é uma vacina obrigatória, né, para os pequenos. Jefferson, perfeito. A verdade é que já deu o nosso tempo, mas eu vou tentar te roubar mais 10 minutinhos, com a maior das boas intenções. Você deixa? Não, tudo bem, claro. Só para a gente responder aqui mais duas perguntinhas. A Aninha perguntou sobre a possibilidade de cocô de pássaros poderem transmitir giardia para os cães. E aí depois ela fala, né, que ela tem 7 cães, eles não saem na rua, mas que ela tem um quintal enorme, mas nesse quintal tem muitas árvores e muitos pássaros. E esse é o receio dela. Para os cães, a gente não tem essa comprovação de que o cocô de pomba possa. O cocô de pomba, já estou falando da pomba, coitado da pomba. Já incriminou Que, quem, né? que, a- que as fezes, né, que o cocô das aves, de maneira geral, né, todas, possa transmitir aí essa alguma doença ou mesmo a giardia para os cães. Para os gatos, sim, né? A gente pode ter aí a, a clamídia, né? Que é uma doença aí que pode ser transmitida pelas fezes das pombas para os gatinhos, para a gente também, né? Então, para nós, sim, para os cães, desconheço, tá? Posso estar errado e desconhecer aí, nesse caso, a giardia como transmitida por aves, tá? Eu também desconheço, eu tenho 17 calopsitas que podem ser aqui as É, boas também, eu desconheço. E aí a pergunta da Camille, ela fala, quando o tutor já tem cães em casa e adotou um novo filhote, mas os outros já saem na rua, pet shop e afins, como prosseguir com as vacinas e o contato que ele tem com os outros? Isso é uma grande questão, na verdade, Camille, Camil, porque Camil, Camille. Camil, na verdade, assim, é uma grande questão, assim, para a gente pensar, né? Quando se tem a possibilidade desses outros animais, né, restringirem-se aí a um período de tempo para a gente poder fazer o protocolo total aí de vacinação, é o ideal, né? É o que realmente seria o ideal aí. Ou, né, deixar esse animalzinho
de maneira isolada, né? Ou na casa de alguém que não tenha outros cães, né? É, é muito difícil essa questão. A gente acaba até contando um pouco com a sorte aí, tá, Camila? De verdade. Porque é aquilo, né? É uma questão que a gente não tem como garantir que os animais eles vão trazer a doença para esse outro animalzinho. Mas também a gente não tem como garantir que eles não possam trazer. E a chance deles trazerem é muito grande, principalmente porque vão frequentar locais onde outros cães frequentam, principalmente locais onde talvez animais doentes estão frequentando, tá? Então, assim, a orientação que eu passo, né, para os tutores é que se faça realmente aí um cercado aí, coloque esse animalzinho realmente numa bolha. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Não tem muito aí o que a gente fazer, né? Não tem muitas dicas, né, da gente dar aí para contribuir nesse caso. Talvez deixar com alguém mais próximo que consiga fazer, ou evitar realmente contato direto, ou esses animais que saem na rua, que têm contato na rua, a gente ter aí um manejo nesses animais de higienização, de limpeza, né, desses animais antes de ter o contato com esse cãozinho, né? Então, algumas soluções antissépticas aí que a gente encontra, que podem ser aplicadas no pelo, né? Banho a seco, né? Que a gente faz para poder pelo menos diminuir aí as chances de ter algo aí nesse animal. Mas assim, não é garantido, né? Um banho a seco não, né, não tem como a gente fazer um banho a seco e achar que banho a seco vai eliminar um vírus ali, né, do paciente, Sim. né? Mas são algumas possibilidades que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, tá? Perfeito. Jefferson, gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu que Te agradeço. agradecer os 10 minutinhos aí a mais, com certeza. Cada É, coraçãozinho aí que vocês mandaram para gente, os nossos espectadores agradeço também. Ainda dá tempo de clicar aqui no aviãozinho e enviar aqui esse nosso bate-papo para quem você julgar que seja interessante. Eu vou pedir para o Jefferson passar o Instagram dele também, para que vocês possam acompanhá-lo. Pode printar as nossas carinhas e colocar lá, marca Qualivetes, marca o Dr. Jefferson, uma forma de agradecer a gente dessa horinha aqui que a gente doa para vocês, trazendo informação na expectativa da transformação da medicina veterinária. Então, Jefferson, qual que é o teu Instagram, o teu contato, como que te acha? acabei de colocar aqui aqui nas conversas aqui, tá? A pessoa que quiser me seguir, esse é meu perfil profissional, tá? Então, o pessoal que quiser me seguir aí, normalmente eu posto aí, eu não posto com uma rotina, com uma frequência grande aí, porque é realmente um pouco corrido, mas eu tento sempre que eu consigo postar alguma coisinha aí diferente, voltado para a parte gastro aí, que é uma área que eu gosto bastante, que a gente atua aí junto com a clínica médica. Perfeito. Então, gente, nós estamos aqui toda semana trazendo assuntos que vocês queiram saber. Quer saber de algum assunto? Não sabe? Quer mais informação? Escreve para a gente. Escreve no direct ou manda mensagem no celular. A gente vai preparar alguma coisa do jeito que você precisa, do jeito que você está querendo ouvir aí para melhorar a qualidade de vida do teu animalzinho. Então, mais uma noite de informação aqui. Só agradecer a quem entrou, quem compartilhou aqui com a gente. Jefferson, obrigada pelo teu tempo e pelas Eu que informações. A live agradeço. foi excelente. A gente com certeza vai te convidar outras vezes. Obrigada, viu? Que bom. Boa Eu que agradeço. noite, gente. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou aqui. Vou fazer uma live que eu vou repetir da semana passada que eu não consegui salvar. E eu vou falar um pouquinho de predisposição racial e frente às comorbidades, né? Então, quais as doencinhas comuns de acordo com cada raça e explicar um pouquinho também desse olhar da medicina tradicional chinesa frente a cada doencinha que a gente pode encontrar. Obrigada, viu, gente? Vejo vocês amanhã. Tchau, Jefferson. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Realmente.